Nesse vídeo eu vou apresentar a resolução do problema 4.1, que pede para calcular o trabalho de uma força ao longo de 3 curvas distintas. A primeira curva que ele apresenta, na verdade, são dois segmentos de reta, um que vai do ponto O ao ponto Q e depois do ponto Q ao ponto P, de coordenadas o ponto O de coordenadas 0, 0 e o ponto Q de coordenadas 1, 0. Para mim calcular o trabalho realizado por essa força, que passa por essa curva e por essa, ou seja, por essas duas semi-retas, eu posso quebrar o problema em dois. Eu primeiro calculo do ponto O ao ponto Q e depois do ponto Q ao ponto P. Então, seria duas integrais. Eu posso calcular dessa forma assim, ó. Do ponto O ao ponto Q, do ponto O ao ponto Q, e depois eu calculo a integral do Q ao P, certo? Mas primeiro, para mim conseguir fazer esse cálculo, eu preciso parametrizar a curva. No caso do problema, não é bem uma curva, é mais dois segmentos de reta. Para me parametrizar dois segmentos de reta, eu preciso lembrar do seguinte. Eu preciso lembrar que esse sistema, por exemplo, x é igual a um x de um ponto A mais o x do ponto B menos o x do ponto A multiplicado por um parâmetro e o y de um ponto qualquer ao longo de um segmento de reta, y de B menos y de A. Para esse caso aqui, eu vou pegar o ponto Q e o ponto O para me determinar um ponto intermediário aqui, onde eu vou conseguir variar ele do ponto O ao ponto Q. Nesse caso, para que isso ocorra, eu preciso lembrar que o parâmetro T ele varia de 0 a 1. Porque quando eu tenho o 1, eu caio no ponto B. E quando eu tenho 0, eu caio no ponto A. Ou seja, eu estou variando de um ponto A genérico a um ponto B. Nesse caso, é os pontos O e Q. Então, qual que é esse ponto qualquer que eu vou variar? O x, ele é, digamos que se eu chamar esse ponto de ponto O, que é o ponto de origem, esse ponto aqui do ponto Q e esse aqui do ponto O. Então, no caso aqui, as coordenadas do ponto O é o 0, 0. 0, 0. As coordenadas do ponto P, no caso aqui é o ponto Q, né? É o 1, 0. Menos as coordenadas do ponto A. O ponto A, que é a minha origem. Tudo isso multiplicado pelo parâmetro T, que varia de 0 a 1. Para esse caso, como que vai ficar o meu x? O meu x vai ficar igual a t. E o y vai ficar
0. Pronto. É o que eu precisava. Agora eu tenho a parametrização dessa primeira curva aqui. Falta fazer da outra curva. Eu uso o mesmo esquema. Só que quem é meu ponto A agora, que é o ponto de início, é o ponto Q. Então vai ser as coordenadas do ponto Q. E nada mais é do que 1, 0. As coordenadas do ponto P. Agora meu ponto B vai ser esse ponto aqui, ó, ponto P. Aliás, é mais, é menos. A fórmula aqui e as coordenadas do ponto de origem. Pronto. Aqui ficou que x é igual a 1 e aqui ficou que y é igual a t. Aqui eu também posso tirar que dx é igual a dt e dy é igual a 0. Essas duas informações são importantes. E aqui dx é igual a 0 e dy é igual a dt. Utilizando esses valores que a gente encontrou, eu posso aplicar diretamente na fórmula. Já colocando, vamos colocar assim, a integral do ponto O ao ponto P é a primeira integral, que é a do ponto O ao ponto Q. Nesse caso, eu vou substituir os valores, ele vai variar de 0 a 1. Aliás, primeiramente eu vou deixar 0 aqui, porque eu vou escrever a f de x, fx, né, e fy já na fórmula x ao quadrado dx mais 2xy dy. E depois eu vou fazer a integral do Q ao P, nesse caso essa segunda integral aqui, já substituindo os valores. Aliás, vou só deixar anotado, depois eu substituir os valores. Q ao P. Agora sim, vou substituir os valores. O x, para resolver essa primeira integral, eu vou utilizar essas 4 informações aqui. O x é o t, então é t ao quadrado dt. Dois vezes x, onde x é t, né? Vezes dy. dy no caso aqui é 0. Então esse termo vai para 0. Aqui eu já posso colocar os limites de integração 0 e 1. Aqui também 0 e 1, que eu já vou substituir. O x, aqui ó, vamos pegar aqui ó. O x aqui é igual a 1 ao quadrado vezes dx é 0, esse termo aqui já foi para 0, mais 2 vezes x vale 1, né? X vale 1 e y vale t e o dy vale dt. Pronto. Então o trabalho vai ser igual integral de 0 a 1. Eu já vou escrever de uma única integral. Aqui eu tenho esses dois, já foi embora, né? Eu fiquei com t quadrado
mais 2t dt. Agora é só fazer a integração. Já resolvendo essa integral aqui, eu tenho t ao cubo sobre 3 mais 2t ao quadrado sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, avaliado de 0 a 1. E aqui, quando for 0, vai zerar tudo. Quando for 1, vai ficar assim. 1/3 mais 1, que é igual a 4/3. E aqui unidades de trabalho ou energia. Pode ser joule, vou colocar assim. Unidades de trabalho. Pausa aí. Começou. Então, continuando. A gente já fez pro primeiro caminho, que é o caminho A, que vai do ponto O ao ponto Q e depois do ponto Q ao ponto P. Agora a gente vai fazer através desse, vamos falar, caminho de uma parábola, que é dado pela expressão assim, por essa função. E depois o caminho C, esse é o caminho B. O caminho C, ele já dá na forma parametrizada, onde, deixa eu só ver aqui, onde x é igual a t ao cubo e y é igual a t ao quadrado. Daqui a gente já pode extrair que dx é igual a 3t ao quadrado dt. E dy é igual a 2t dt. E aqui também a gente pode, aqui já deu parametrizado, então era só tirar. Agora aqui a gente parametriza da seguinte forma, a gente chama x de t e y de t quadrado. Agora sim, dx é igual a dt e dy é igual a 2t dt. Pronto. Já tendo elas parametrizadas, tanto essa curva quanto essa curva, a gente consegue resolver a integral. Então, vou colocar a integral x ao quadrado dx mais 2x y dy do caminho B, que é do O até o P, vou colocar assim, caminho B. Então, o trabalho vai ser o quê? Aí fica dessa forma a substituição, né? Para calcular a integral aqui da curva no caminho B. Então, resolvendo a integral, vou agrupar tudo, vou deixar escrito de uma forma mais fácil de integrar. Aqui vai ficar 4t ao cubo t à quarta dt. Agora é só integrar. T ao cubo sobre 3 mais 4t t à quinta sobre 5. Então aqui vai ficar 1/3 mais 4 quintos. Vai ficar 15, 5 mais
17 sobre 15. Isso aqui é unidades de trabalho. Colocação. Unidade de trabalho. Pode ser unidade de energia, joule ou alguma outra unidade. Pausa. Continuando, então vamos continuar aqui. Agora vamos fazer para a curva C. Que isso já está parametrizado aqui. Então, mesma coisa. Eu já vou considerar assim, 0 a 1, que eu já vou colocar em função do parâmetro t. Então, quem é x? X é t ao cubo, então vai ficar t à sexta. Vezes dx. Quem que é dx? Dx é 3t ao quadrado dt. Mais 2 vezes x. X é t ao cubo. E dy. Dy está aqui, ó. 2t dt. Aqui vai ficar 3t à oitava mais 4t à quarta não começa ainda não, cara. Bom, aí continuando para a curva C, né? Já substitui os valores aqui. Vai ficar t à sexta, né? 3t à sexta dt, mais 4 t à quinta, não, aliás, t à sexta. Aqui é a sexta vezes esse t aqui vai ficar a oitava, né? E aqui vai ficar 4t à sexta dt. Posso tirar esse dt para fora aqui? dt, aí eu faço a integração direta. 0 a 1. Aí já vou fazer aqui. Vai ficar 3t à nona sobre 9 mais 4t à sétima sobre 7 de 0 a 1. Então vai ficar 1/3. Já substituindo os valores de 1 e 0, quando for 0 vai zerar tudo, então vai substituir de 1. E aqui o 1 vai elevado a qualquer potência, né? Não vai alterar em nada, então vai ficar 1/3 mais 4 sétimo, que vai dar 21, dá 7 mais 3 dá 12, vai ficar 19 sobre 21. Unidades de trabalho, ou energia, unidades de trabalho. Fechou, então é esse o problema, 4.1.